Salve Maria Imaculada! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso 12º vídeo dessa série maravilhosa sobre a leitura do Evangelho segundo São Mateus. Um capítulo por dia, durante 28 dias, para fazermos toda a leitura do Evangelho. Se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, acesse aqui o texto do vídeo, deixei o link da playlist com todos os vídeos. É muito importante você assistir desde o início, para entender o contexto daquilo que está sendo ensinado, daquilo que Deus tem para nós. Então, se você ainda não assistiu, acesse o texto do vídeo e também no final deste vídeo agora que você está assistindo, no final vai aparecer para você aqui o ícone da playlist para você clicar e assistir todos os vídeos. Mas sem mais demora, vamos lá então para o 12º capítulo, capítulo 12 do Evangelho segundo São Mateus, dessa leitura maravilhosa que Deus está nos presenteando. A partir do versículo 1, pegue aí na sua casa, diz assim: Atravessava Jesus os campos de trigo num dia de sábado. Seus discípulos, tendo fome, começaram a arrancar as espigas para comê-las. Vendo isso, os fariseus disseram-lhe: Eis que teus discípulos fazem o que é proibido no dia de sábado. Jesus respondeu-lhes: Não lestes o que fez Davi num dia em que teve fome, ele e seus companheiros, como entrou na casa de Deus e comeu os pães da proposição? Ora, nem a ele nem a aqueles que o acompanhavam era permitido comer esses pães, reservados só aos sacerdotes. Não lestes na lei que nos dias de sábado os sacerdotes transgridem no templo o descanso do sábado e não se tornam culpados? Ora, eu vos declaro que aqui está quem é maior que o templo. Se compreendesses o sentido dessas palavras, quero a misericórdia e não o sacrifício, não condenaríeis os inocentes, porque o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Partindo dali, Jesus entrou na sinagoga. Encontrava-se lá um homem que tinha a mão seca. Alguém perguntou a Jesus: É permitido curar no dia de sábado? Isto para poder acusá-lo. Jesus respondeu-lhe: Há alguém entre vós que, tendo uma única ovelha, e se essa cair num poço no dia de sábado, não a irá procurar e retirar? Não vale o homem muito mais que uma ovelha? É permitido, pois, fazer o bem no dia de sábado. Disse então àquele homem: Estende a mão. Ele a estendeu e ela tornou-se sã como a outra. Os fariseus saíram dali e deliberaram sobre os meios de o matar. Jesus soube disso e afastou-se daquele lugar. Uma grande multidão o seguiu e ele curou todos os doentes. Proibia-lhes formalmente falar disso, para que se cumprisse o anunciado pelo profeta Isaías. Eis o meu servo, a quem escolhi, meu bem-amado, e quem minha alma pôs toda a sua afeição. Farei repousar sobre ele meu espírito, e ele anunciará a justiça aos pagãos. Ele não disputará, nem elevará sua voz. Ninguém ouvirá a sua voz nas praças públicas. Não quebrará o caniço rachado, nem apagará a mecha que ainda fumega, até que faça triunfar a justiça. Em seu nome, as nações pagãs porão sua esperança. Apresentaram-lhe depois um possesso cego e mudo. Jesus o curou de tal modo que ele falava e via. A multidão admirada dizia: Não será este o filho de Davi? Mas, ouvindo isso, os fariseus responderam: É por Beelzebu, chefe dos demônios, que ele os expulsa. Jesus, porém, penetrando nos seus pensamentos, disse: Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se Satanás espelha Satanás, está dividido contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem é que vossos filhos os expulsam? Por isso, eles mesmos serão vossos juízes. Mas se é pelo Espírito de Deus que expulsa os demônios, então chegou para vós o reino de Deus. Como pode alguém penetrar na casa de um homem forte e roubar-lhe os bens, sem ter primeiro amarrado este homem forte? Só então pode roubar sua casa. Quem não está comigo está contra mim, e quem não ajunta comigo espalha. Por isso eu vos digo:
Todo pecado e toda blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito não lhe será perdoada. Todo o que tiver falado contra o Filho do Homem será perdoado. Se, porém, falar contra o Espírito Santo, não alcançará perdão nem neste século, nem no século vindouro. Ou dizeis que a árvore é boa, o seu fruto bom, ou dizeis que é má, e seu fruto mau. Porque é pelo fruto que se conhece a árvore. Raça de víboras, maus como sois, como podeis dizer coisas boas? Porque a boca fala do que lhe transborda o coração. O homem de bem tira boas coisas de seu bom tesouro. O mal, porém, tira coisas más de seu mau tesouro. Eu vos digo, no dia do juízo, os homens prestarão contas de toda palavra vã que tiverem proferido. É por tuas palavras que serás justificado ou condenado. Então, alguns escribas e fariseus tomaram a palavra. Mestre, quiséramos ver-te fazer um milagre. Respondeu-lhes Jesus, essa geração adúltera e perversa pede um sinal, mas não lhe será dado outro sinal do que aquele do profeta Jonas. Do mesmo modo que Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no seio da terra. No dia do juízo, os ninivitas se levantarão com esta raça e a condenarão, porque fizeram penitência à voz de Jonas. Ora, aqui está quem é mais do que Jonas. No dia do juízo, a rainha do sul se levantará com esta raça e a condenará, porque veio das extremidades da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Ora, aqui está quem é mais do que Salomão. Quando o espírito impuro sai de um homem, ei-lo errante por lugares áridos à procura de um repouso que não acham. Diz ele então, voltarei para a casa de onde saí, e voltando encontra-a vazia, limpa e enfeitada. Vai então buscar 7 outros espíritos piores que este, e entram nessa casa e se estabelecem aí. E o último estado daquele homem torna-se pior que o primeiro. Tal será a sorte desta geração perversa. Jesus falava ainda à multidão, quando veio sua mãe e seus irmãos, e esperavam do lado de fora a ocasião de lhe falar. Disse-lhe alguém, tua mãe e teus irmãos estão aí fora, e querem falar-te. Jesus respondeu-lhe, quem é minha mãe e quem são meus irmãos? E apontando com a mão para seus discípulos, acrescentou, eis aqui minha mãe e meus irmãos. Todo aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus, esse é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Então aqui, antes de passarmos para o centro da nossa reflexão de hoje, da mensagem que Deus tem para mim e para você hoje, neste dia, você que acessa aqui este vídeo, receba agora, atual, a mensagem para você. Mas antes de passarmos para essa mensagem central, 3 curiosidades que eu trago para você, que muitas pessoas se confundem a respeito disso. Primeiro aqui falando sobre o dia do sábado, que para os judeus, antes de Cristo, obviamente os judeus também depois, mas eu digo antes de Cristo, porque a partir de Jesus, esta nova aliança foi feita no meio de nós, nova e eterna aliança, mas até então, até Jesus, se guardava o dia de sábado. Por quê? Porque o sábado, o 7º dia da semana, de acordo com o que está em Gênesis, é o dia que Deus descansou a partir da criação. Ele criou todas as coisas em 6 dias e no 7º ele descansou. Por isso que os judeus guardam o sábado. Mas Jesus ressuscitou no domingo e inaugurou para nós uma nova criação. Então, nós católicos guardamos o domingo, que é o dia da ressurreição do Senhor, e ao mesmo tempo é o 8º dia da semana. O domingo é o 8º dia da semana, ou seja, o primeiro dia da nova criação. Houve a primeira criação com Adão, Eva, nossos primeiros pais, que ouviram a voz da serpente, que pecaram e alastraram o pecado, que transmitiram o pecado para todos nós, transmitiram a morte para todos nós. E Jesus, nosso Senhor, o novo Adão, na nova criação, no 8º dia da semana,
ressuscita e transmite a graça, a salvação, a filiação de Deus para todos nós. Então, nosso dia é o dia de domingo, o dia do Senhor, o dia que nós católicos guardamos. Segunda curiosidade que você lê aqui no versículo 16 e também em diversas outras passagens, inclusive eu já li isso com você nos capítulos anteriores. Jesus, ele faz um milagre, ele opera um sinal e imediatamente proíbe severamente, formalmente, como está aqui, das pessoas anunciarem que ele é o Cristo, que ele é o Messias. Não diga isso. Vá lá, por exemplo, como nós vimos ainda há pouco, a cura de um paralítico, vá lá, ou do cego, vá lá oferecer o sacrifício prescrito por Moisés, fica quieto, não fala que eu sou o Messias. Por que isso? Se Jesus veio para anunciar a boa nova, para anunciar a salvação, não seria o ideal o contrário? Que se usasse, inclusive, daquele sinal como testemunho para que todos soubessem? Não seria esta, né, a vontade de Deus? Não é. Por quê? Porque na mentalidade do povo judeu, e aqui de maneira especial, São Mateus, como eu já falei isso com vocês, está escrevendo para os judeus recém-convertidos ao cristianismo. Para eles, a figura do Messias era uma figura política, que viria a libertar da opressão dos romanos, não para levar para o céu, não para salvar do pecado, não para nos reconciliar com Deus, mas para libertar dos poderes terrenos. Esta era a visão do povo judeu, era esse o Messias que eles esperavam. Então, imagine só, estamos esperando o Messias, estamos sofrendo essa opressão, e aí surge Jesus com o poder, com a autoridade, operando milagres, fazendo prodígios, com mão forte e poderosa. Eu sou o Messias. O que é que eles fariam? Aclamariam Jesus como rei desse mundo, no lugar de César, tira o Império Romano, e agora nós vamos combater, e Jesus vai operar milagres, e vai cair fogo do céu, e nós seremos libertos dessa opressão, desse mundo. E claro que não é isso que Jesus quer para nós. Ele desceu do céu, se encarnou, para nos levar para lá, para nos salvar, nos reconciliar com Deus. O nosso lugar não é aqui. Então, por isso que Jesus falava, boca de siri, eu sou o Messias, mas não conta para os outros, não. Senão eles vão desvirtuar a minha missão. Não virão até mim pelas minhas palavras, pelos meus ensinamentos, por aquilo que eu sou, mas virão até mim por aquilo que eu posso fazer em favor deles para resolver os problemas desse mundo. E não é essa a minha missão. Então, segunda curiosidade para você. E terceira curiosidade está no finalzinho, quando fala dos irmãos de Jesus. Jesus teve irmãos, quer dizer que a Virgem Maria teve outros filhos? Ou será então que esses irmãos de Jesus eram filhos de São José, já que a Virgem Maria é virgem perpétua? Será que é isso? Claro que não. Nem uma coisa, nem outra. Essa história arcaica, totalmente equivocada, de que São José era velho, viria de outro casamento, teria outros filhos, isso é um absurdo. Isso é um absurdo e não é verdade. São José era jovem, virgem, como a Virgem Maria. E a Virgem Maria, virgem perpétua, obviamente não teve outros filhos. Por que então que a Bíblia fala de irmãos? Porque a língua falada por aquele povo e escrita há 2000 anos atrás não era a mesma de hoje. A Bíblia não foi escrita em português. Então, as palavras disponíveis naquela época não eram as mesmas que nós temos hoje. Não havia a palavra primo, tio, parente próximo. Naquela época não existia. Então, todo mundo que é primo é irmão. Tio é irmão. E nós podemos ver isso em diversas outras passagens do Antigo Testamento. Se você pega, por exemplo, ali na história de Abraão, desde Abraão, quando se refere ao seu tio, escreve irmão. Nós vemos primos na Bíblia se referindo como irmãos. Então aqui não são irmãos na concepção que nós temos hoje.
filho do pai ou filho da mãe, são parentes próximos. A Virgem Maria é virgem perpétua e São José também não tinha outro relacionamento, não era viúvo, não tinha filhos anteriores ao Senhor Jesus. Mas dito isso, vamos lá então para o centro da nossa reflexão de hoje. Hoje, nosso Senhor Jesus Cristo vem nos ensinar sobre os nossos relacionamentos. Preste atenção que o Senhor vem trazer para nós hoje dicas fundamentais para melhorar os nossos relacionamentos. Em primeiro lugar, com essa questão do sábado. Você percebeu aqui muito claramente como os judeus, eles são apegados à materialidade da doutrina. Não tem, de certa forma, bom senso de entender isso aqui. Bacana, o sábado, para eles, é o dia de descanso. Você não pode fazer coisa alguma. Mas se você tem uma ovelha, a ovelha caiu no poço, vai morrer. Você vai deixar a sua única ovelha morrer porque ela caiu lá no dia de sábado? Claro que não, óbvio que não. E a mesma coisa em relação à cura do homem de mão seca. É permitido fazer o bem no dia de sábado. Então, o que é que o Senhor nos ensina para os nossos relacionamentos em relação a essa palavra na questão do sábado? Jesus está querendo abolir a lei? Claro que não. Eu já falei isso com você desde o primeiro capítulo e de maneira especial no capítulo 4, quando fala da tentação no deserto, ou melhor, antes, né, do batismo de Jesus, nosso Senhor, que São João Batista foi batizado, ele foi para ser batizado por João Batista e dizia, não, eu que devo ser batizado pelo Senhor, João Batista, né? E tu vens a mim? O que é que Jesus respondeu? Agora, por enquanto, importa cumpramos a justiça por completo. Jesus mesmo fala, não vim abolir a lei, vim levá-la à perfeição, e levá-la à plenitude. Então não é isso que Jesus quer dizer, mas quer dizer que nós temos que ter bom senso para interpretar aquilo que Deus espera de nós. Deixa eu te dar um exemplo atual. Eu, Flávia, assim como você, temos a obrigação de participar da Santa Missa em todos os domingos e demais dias presentes do ano. Mas se eu tenho, por exemplo, que cuidar da minha esposa grávida, que está no hospital dando à luz ao meu filho, e eu não vou à Santa Missa por causa disso, eu pequei? Claro que não, óbvio que não. Isso, inclusive, aconteceu com a minha segunda filha. Minha filha Júlia nasceu num domingo, nós fomos para a maternidade no sábado, estava ali já em trabalho de parto, no finalzinho do dia, começo do domingo. Ela nasceu no domingo, aquela situação toda do pós-parto, eu cuidando da minha esposa, cuidando da minha filha recém-nascida, não fui à Santa Missa e não cometi pecado. Porque como é que eu ia abandonar a minha esposa para poder ir para a missa cumprir um preceito? Claro que Deus não ia querer isso. Então, o que é que o Senhor está nos falando a partir disso aqui? Regras existem, regras têm que ser cumpridas, mas não seja intransigente, não seja cabeça dura. E isso para nós hoje, em relação aos nossos relacionamentos pessoais. Você tem algum tipo de relacionamento? Você que é casado, você que é pai, você que é mãe, você que é filho, você que é irmão, mesmo que você more sozinho, você se relaciona com outras pessoas. No seu trabalho, na escola, seus vizinhos. Não seja cabeça dura, não seja intransigente dessa forma, porque isso só vai te atrapalhar. Isso só vai prejudicar a sua vida. Então, deixa eu dar um exemplo. Na minha casa, eu sou responsável por tudo. E, obviamente, nós, principalmente nós que vivemos de doação, temos que economizar, temos que regrar as coisas. Então, vamos lá. A luz, uma coisa simples. Você acende quando está precisando. Saiu do cômodo, apague. A torneira, feche bem para não ficar pingando. A comida no almoço, coloque só o que você for comer para não desperdiçar. Essa é a lei. Tem que ser cumprida? Tem que ser cumprida. Mas eu não posso levar tão ao pé da letra
a ponto de fazer daquilo motivo para brigar com as outras pessoas. Porque essa briga com as outras pessoas, diante de Deus, será algo mais grave, ainda mais negativo, do que a própria luz acesa, do que a própria goteira, a própria torneira pingando, ou aquele pouquinho de comida que foi jogado fora. Eu, Flávio, não é? Estou aprendendo, como todos nós estamos, e antes disso eu morava sozinho. Eu morei sozinho durante 10 anos, antes de me casar. E sempre fui muito rígido, até pela formação que eu recebi dos meus pais. E era assim. Não, deixa a luz acesa. Olha, a torneira está pingando, onde já se viu. A gente tem que economizar dinheiro, não faz isso. Só me atrapalhava, como atrapalha tantas pessoas que eu conheço que perdem a paciência, que ficam irritados, que estragam o dia, perdem a paz por bobagem. Então Deus está nos falando hoje, não se apegue a essas bobagens. É questão de sabedoria. As leis existem, as regras estão aí, devem ser seguidas. Mas em muitos casos, olha só, minha filha mais velha tem 8 anos. Meu filho caçula, que ainda há pouco estava ali abrindo a porta do escritório, quase nos interrompeu aqui na gravação deste vídeo, tem 2 anos. Como é que eu posso exigir isso deles? A minha esposa, até minha esposa que é adulta, está grávida, cheia de afazeres, corre para lá, corre para cá, com aquele barrigão, tem que cuidar dos meninos. Como é que eu vou exigir isso dela? Então tenha mais compreensão. Essa é a primeira parte da nossa reflexão que Deus vem nos trazer nesse dia. A segunda parte também no mesmo sentido. E aí, de forma especial, para 2 grupos de pessoas. Aqueles que já são casados, assim como eu, e aqueles que namoram ou são noivos. Estão se preparando para o casamento, estão se preparando para o matrimônio. Escute isso que Jesus nos fala. É bíblico, revelação de Deus. Todo reino, versículo 25, todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda cidade, toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Então, para você que namora, o que é que o Senhor nos fala hoje? Avalie muito bem o seu relacionamento e se não for algo firme, se não for algo certeiro, se não for algo que com certeza vai te levar para o céu, desista enquanto é tempo, pule fora. Por isso que é muito importante dialogar no tempo do namoro. No tempo do namoro, do noivado, o fundamental é o diálogo. Eu estou cansado aqui na internet, graças a Deus, lido com milhares de pessoas, de receber inúmeros testemunhos disso. Nossa, agora eu casei. Ah, porque meu marido é assim, porque minha esposa é assado. Ah, ela faz isso que eu não gosto, ou deixa de fazer aquele outro. Ah, ela não reza. Ah, não vai à igreja. Mas você não viu isso no tempo do namoro? Você não conversou sobre isso no seu noivado? Não se iluda, não se iluda, não seja ingênuo. Matrimônio não conserta nada. Matrimônio não facilita nada, muito pelo contrário, torna ainda mais difícil. Muito mais. Quem é casado assim como eu, sei o que eu estou dizendo. Então, né, muitas pessoas erroneamente pensam assim: ah, não, a gente tem esses probleminhas, mas depois de casar a gente se ajeita. Não se ajeita. Não se ajeita, não caia nessa. Estou cansado de ver aqui na internet dezenas e centenas de testemunhos sobre isso, e eu, graças a Deus, posso dar o meu testemunho pessoal. Certa vez, eu tive um relacionamento de uma pessoa maravilhosa, que não é a minha esposa, outra mulher, e conversando com ela, vamos para a igreja, vamos rezar o texto. Não, não quero. Vamos à missa, não vou nem cobrar de você ir todos os dias, mas pelo menos final de semana. Não, não quero. Já comecei a observar aqui, opa, eu gosto de rezar, eu preciso ir à igreja, eu preciso ir à missa, eu preciso ir para o céu. Essa pessoa não quer ir para o céu, como é que eu vou me casar com essa pessoa? Segunda coisa, conversava com ela, ela dizia, não quero ser mãe, não quero ter filho. Não quero ser mãe, não quero ter filho. Falei, opa,
Para o sacramento do matrimônio ser válido, em primeiro lugar, eu tenho obrigatoriamente que estar à disposição dos filhos que Deus mandar. É o que eu digo no dia do matrimônio. Segundo, para além disso, eu, Flávio, quero ser pai. Essa pessoa está dizendo que não quer, ela está dizendo. Depois eu não vou poder dizer, afirmar que eu não sabia. Eu sabia. Ela não escondeu nada de mim. Se eu caso com ela, o trouxa sou eu. O errado sou eu. Então, meu irmão, minha irmã que namora, que é noivo, acerte esses pontos antes. Todo reino dividido contra si mesmo será destruído. Toda casa dividida contra si mesma não pode subsistir. Se você está no namoro, está no noivado e tem diversos pensamentos contrários um do outro, termine enquanto é tempo. Não tem jeito de descasar, de desfazer o matrimônio. Casou é com o resto da vida. Então, enquanto ainda é tempo, pule fora se você vê que essa pessoa não é a certa para você. E segundo, para aqueles que já são casados, assim como eu. Aí, como eu acabei de dizer, não tem como descasar. Pare de se comportar como alguém inimigo do seu marido. Pare de se comportar como alguém inimigo da sua esposa. Tem casais que é um segundo que você conversa com o marido ou com a mulher que só vem falar mal do outro, do cônjuge. Ah, porque não presta, ah, porque não sei o quê, ah, não sei o quê. E se fala isso pra mim, eu estou de fora, imagina o que é que faz dentro de casa. Imagina como que é um relacionamento um com o outro. Então vamos lá, né? A minha esposa, cheia de virtudes, graças a Deus, uma mulher de Deus, tem também muitos defeitos, assim como todos nós, eu e você e todos os seres humanos. Não vou esperar uma mulher perfeita. Mas o que é que eu faço? Eu olho para ela não como inimiga. Eu olho para ela como aquilo que ela é. E o que é que ela é? Carne da minha carne. Já não são mais duas pessoas. Deixará seu pai e sua mãe e se unirá sua mulher e os dois serão uma só carne. Está lá em Gênesis, está lá em Efésios. Uma só carne. Então ela é parte de mim. Não é minha inimiga. Eu sou casado e não tem como descasar. Enquanto eu não entender isso, quanto mais eu demorar para entender isso, mais a minha vida vai ser um fracasso. Quanto mais você demorar para entender isso, meu irmão, minha irmã, mais a sua vida vai ser um fracasso. Então, ajude o seu marido, não combata o seu marido. Ajude a sua esposa, não combata a sua esposa. Pequenos ajustes que você faz, coisas que você deixa para lá. Olha o que eu acabei de dizer sobre o dia de sábado. Não seja apegado nessas coisas. Mais vale o seu marido do que uma luz acesa. Mais vale a sua esposa do que uma casa que às vezes não está tão limpa, uma coisinha ou outra bagunçada, um filho ou outro ali que não deu, né? Deixa passar isso. Deixa passar isso. Foque naquilo que de fato é importante. Foque naquilo que de fato tem valor. Essa é a mensagem que Deus tem para nós hoje, para mim e para você. E agora me conta aqui nos comentários, por favor, de tudo que eu disse. O que é que mais te chamou a atenção? Principalmente quero saber de você que se encontra nessas duas circunstâncias. Ou você que namora e é noivo, ou você que é casado assim como eu. O que é que você tem feito dos seus relacionamentos e o que é que essa palavra de hoje trouxe de ensinamento para você? Conte para mim nos comentários, por favor. E, por favor, deixe o seu like, o seu joinha e compartilhe este vídeo e vamos caminhando juntos. Lembrando que aqui, em qualquer momento, vai aparecer para você o ícone com a playlist completa com todos os vídeos dessa série sobre o Evangelho segundo São Mateus. Se você ainda não assistiu aos primeiros vídeos, clique aqui nessa playlist e assista. E amanhã, se Deus quiser, voltaremos aqui com o nosso próximo capítulo em nome de Jesus. Conto com você. Beijão, muito obrigado e até amanhã. Fique com Deus.